Olá pessoal, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Eu sou a doutora Emanuele, sou quiropraxista aqui da Clínica Coluna Alinhada e este é o meu canal. Então pessoal, hoje o vídeo é realmente muito interessante. Sabe por quê? O assunto de hoje é cirurgia versus quiropraxia. Afinal de contas, quem fez cirurgia na coluna pode fazer quiropraxia? Gente, a resposta é sim, deve fazer quiropraxia. Sabe por quê? Geralmente os casos cirúrgicos são aqueles casos onde o médico ele introduz uma haste de ferro, parafusos e parafuso para fixar essa haste de ferro. Qual que é o problema disso tudo? Essa haste ela acaba fazendo com que a coluna perca a mobilidade. E uma das principais funções da coluna realmente é essa, nos favorecer o movimento, né? Então, para esse vídeo muito bacana, eu acabei trazendo aqui a minha sogra Gessi, tá? A Gessi, ela é um caso realmente de processo cirúrgico e que concilia a cirurgia, né, em função de já ter essa cirurgia. Quantos anos, Gessi, que tu tem? Em torno de 20 anos já. Pensa, né? Eu nem conhecia ela, tá, pessoal? É bom vocês ficarem sabendo que nessa época ela nem sabia, eu acho que existia a quiropraxia, né? Até porque, gente, a quiropraxia aqui no Brasil, a graduação, ela existe em torno de 20 anos. Então, pensa, na época que a Gessi fez a cirurgia, a quiropraxia aqui no Brasil nem existia ainda, né? Então, qual que é o problema, né? A haste de ferro, no procedimento cirúrgico, ela impossibilita o movimento. E hoje a Gessi ela tem realmente uma restrição de mobilidade, de movimento, ela não consegue movimentar de forma natural a coluna. E para que não venha prejudicar outras regiões da coluna, então a gente faz ajustes de quiropraxia para que a gente mantenha o mais saudável possível e evite uma segunda cirurgia na coluna da Gessi. Então sim, a resposta é deve fazer quiropraxia. Eu vou deixar a Gessi contar um pouquinho da história dela para que vocês possam compreender o que levou ela a fazer a cirurgia na coluna, tá bem? Então, Gessi, conta um pouquinho pro pessoal o que foi que te levou a fazer a cirurgia, na verdade. Dor, muita dor. Eu tive muita dor na coluna por muito tempo e começou a irradiar para as pernas e eu comecei a perder os movimentos das pernas. Eu ia andando e quando eu via eu estava no chão, eu perdia as pernas e caía. Além de dor insuportável, tomava vários medicamentos e sempre dor e dor. E aí chegou um ponto que o médico disse, não tem outro jeito, precisamos fazer uma cirurgia. Isso vai resolver, doutor? Vai resolver. Aí a gente fez a cirurgia. E para minha decepção, continuo com muitas dores, sempre tive bastante dor, irradia para as pernas e só tive uma melhora depois que conheci a minha nora preferida. Que foi a primeira pessoa que eu vi falar em quiropraxia, porque eu não conhecia. E então aí depois disso eu comecei a fazer os ajustes e começou a melhorar. Eu tenho muitas dores, aí com os ajustes e o alinhamento eu tenho uma melhora muito grande. Tanto é que eu nem estou tomando mais aquelas medicações fortes que eu tomava. E olha que interessante, na verdade aqui a gente falou da cirurgia da Gessi, mas a gente não falou sobre o diagnóstico da Gessi. A Gessi ela foi diagnosticada com hérnia de disco. E claro, obviamente, associada às hérnias de disco, os desgastes que são ocasionados em função do mau uso, né, da coluna. A Gessi sempre trabalhou muito, sempre foi uma pessoa muito ativa e sempre exigiu demais da coluna. E isso é desde a infância, né, Gessi? Então, assim, a condição a que a Gessi deixou a coluna dela, levou a coluna dela, foi fazendo com que a coluna dela fosse desgastando, gente. É isso mesmo. Às vezes os desgastes
eles iniciam lá na infância. E se eles não são tratados no momento em que eles precisam ser tratados, vai chegar a evoluir para um caso como o da Gessi, né? Então a Gessi, ela foi diagnosticada com hérnia de disco na região lombar, por isso os sintomas relacionados às pernas, dormência, formigamentos, perda de força, tudo isso é muito característico de hérnia de disco. Sim. Né? Então eu quero convidar vocês, porque nós vamos ajustar a Gessi nesse momento. E tu sabe o que é interessante? A quiropraxia, ela não vai mexer na região onde tem esse processo cirúrgico, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Se vocês já fizeram cirurgia aonde foi feito o processo cirúrgico, ali o quiropraxista não vai mexer, porque afinal de contas tem algo que está segurando, que são as hastes, os parafusos, tá? Mas é importantíssimo a gente cuidar das outras regiões aonde não tem o processo cirúrgico, para que a gente evite que essas regiões vão desgastando, enfim, né, alterando, gerando outras hérnias de disco e evolua, por exemplo, para uma segunda cirurgia, né? Então eu quero que vocês levem isso em consideração. A gente vai estar fazendo os ajustes na Gessi. Eu uso algumas técnicas muito específicas nela, que eu não uso num paciente, por exemplo, não cirúrgico, tá? Então a gente vai estar acompanhando nesse momento os ajustes da Gessi, tá bem? Então, gente, né, nesse momento a gente vai estar realizando aqui os ajustes da coluna da Gessi. E eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir perceber aqui, ó, tá? Mas olha só, olha a cicatriz, né, da cirurgia dela, né? Realmente foi uma cicatriz bem grande, uma cirurgia grande, né? Pega praticamente a região lombar, tá? Então, aqui, onde ela tem os parafusos, enfim, a gente não mexe, tá? Eu costumo ajustar na Gessi o sacro dela, tá? E aí, depois da L1 pra cima, torácica e cervical, tá? Pra gente não gerar muito movimento nessa região, eu gosto de ajustar a Gessi com o drop, tá? Que é uma das técnicas da quiropraxia. A quiropraxia tem mais de 100 técnicas, né? Dentre elas, o ajuste com o drop, que é um ajuste muito específico, né? Onde a gente vai gerar aqui na Gessi um movimento no sacro, tá bem? Pego a base do sacro e faço um movimento de correção dele aqui. Joia. E para ajudar no complemento, né, dessa questão do ajuste, eu gosto muito de trabalhar também a questão de liberação miofascial, tá, gente? Então, a gente entende que a musculatura ajuda nesse processo de melhora, né? A musculatura tá ali muito pertinho da coluna, então a gente solta a musculatura também para gerar um alívio, tá bem? Agora eu vou usar uma técnica aqui que se chama Creston para liberar a musculatura da Gessi, tá bem? Então, nesse momento, eu vou estar fazendo a liberação da musculatura da Gessi, e para isso a gente usa esse instrumento, tá? Que é um instrumento da própria técnica. Eu vou só passar um creminho aqui para poder deslizar melhor, tá? Então, vamos lá. Espalhar. E aí a gente vai com a espátula trabalhando na fibra do músculo para ir soltando a musculatura, tá? Isso pode gerar um pouquinho de vermelhidão, é normal, onde existe um pouco de aderência da musculatura, onde ela tá mais rígida e com um pouco de processo inflamatório, é normal ficar vermelhinha, tá bem? Vou acompanhar aqui a Gessi para saber se o dela tá. Tudo bem aí, Gessi? Tudo. Para quem tem dor na coluna lombar e hérnia de disco, acaba que a musculatura também sofre muito por isso, né?
ficou bem pouquinho vermelho, nada demais. Finalizar aqui um pouquinho com a mão. Então agora, né, finalizando aqui, dando uma soltada nessa parte muscular, a gente vai acabar subindo, né, para a região dorsal da Gessi. Lembrando que na lombar, aqui é onde ela tem o processo cirúrgico, a gente não vai mexer, tá? Então vamos lá. Calcando a coluna. Ó, só de botar a mão, já tá ajustando aí, né, Gessi? Já. Vamos ajustar aqui. Relaxa bem os braços. Isso. Respira fundo pra mim. Solta o ar. Isso, bem soltinho. Tem umas contraturas aí. Bastante rigidez. E molinha, solta um pouquinho. Joia. Quero que tu vire de barriga para cima para nós. Agora vamos alinhar a região cervical. Deixa bem molinho, Gessi. Um pouquinho mais. Bem soltinho. Mais um pouquinho. Descansa esse músculo aqui. Sempre quando a gente mexe nessa região cervical, por opção minha, tá? Eu gosto muito de trabalhar essa parte muscular aqui da região dos ombros, justamente porque acaba trazendo muita tensão pro músculo e tudo mais, tá? Então, a gente vai fazer justamente isso agora aqui na Gessi, tá? Vou acabar trabalhando um pouquinho essa região muscular, tá bem? Quem acaba trabalhando muito com o computador, né? Mexendo muito no celular, essa região acaba ficando muito rígida, gera aquelas famosas tensões nos ombros. Então eu gosto de soltar essa região, tá? Levanta pra mim, senta um pouquinho na maca e me diz como é que tu tá te sentindo. Pode levantar. Isso. Tudo bem? Movimenta aí os ombros. Maravilhoso. Dá um alívio, né? Muito bom. Gente, então aqui, tá? Eu ajustei a Gessi. Vocês perceberam que onde tem o processo cirúrgico a gente literalmente não mexe, tá? A ideia é a gente ir trabalhando a mobilidade e fazendo com que as outras regiões da coluna permaneçam o mais saudável possível, tá bem? Então, realmente eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, compartilha com